Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a participação de Marina Silva no Roda Viva, fazer um resumo, uma análise. Eu não fiz na época porque eu ainda não estava fazendo esse acompanhamento. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, o canal onde eu, André Teixeira Jacobina, discuto principalmente política, ciência e filosofia. E aqui no canal também temos uma sessão de diálogos com entrevistas com especialistas. E no Filosofia Popular eu discuto filmes e séries do ponto de vista filosófico. Bem, a Marina Silva, ela foi pro Roda Viva e logo no início eles fazem aquela declaração de sempre que ela não fez exigências, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa, né, que muito se falou sobre o fato da Manuela ter sido interrompida. A Marina Silva, eu vi a entrevista toda, praticamente não houve nenhum tipo de interrupção, e ela é uma mulher negra, mas é bom a gente lembrar que a formação das bancadas do Roda Viva, elas são únicas, cada bancada é diferente da outra. Então, pode ser que a Manuela foi interrompida devido à formação daquela bancada, que eram pessoas mais impacientes, mais hostis à ideologia de Manuela. Talvez um dos membros da bancada tivesse um traço machista, eu defendo isso, eu acho que determinadas atitudes dele me parecem machistas, pelo menos na minha opinião. Então, lembrar isso quando analisar a entrevista de Marina Silva, que ela realmente não foi interrompida. O primeiro questionamento dela foi que ela já tentou várias vezes a candidatura presidencial e nunca chegou ao segundo turno. E qual seria a estratégia dela? E, bem, ela declarou que existem muitos problemas no Brasil e que não são os mesmos que vão ser capazes de solucionar. O que me parece uma crítica dela ao PSDB e ao PT, que tem se alternado aí no poder no Brasil, e de certa forma ela dá uma cutucada nesses dois partidos tradicionais. Foi falado então sobre o pouco tempo de televisão que ela vai ter. O Rede Solidariedade, o partido dela, só tem 10 segundos na televisão e só 5% do fundo partidário. E aí ela declara que isso foi uma articulação para evitar mudanças, e ela defende que o rádio vai ser muito importante na estratégia de campanha dela. Sobre o que ela diz em relação ao fundo partidário, eu concordo integralmente. Na verdade, essa reforma, que tem um lado positivo, porque proíbe as contribuições das grandes empresas, basicamente ela transferiu, como bem disse Guilherme Boulos, do CNPJ para o CPF, porque ela manteve a possibilidade de pessoas físicas fazerem grandes contribuições, e basicamente o que acontece é que as grandes empresas, através das pessoas, continuam financiando as campanhas dos grandes partidos, que ainda recebem grande quantidade de dinheiro de um fundo partidário público, e os grandes partidos recebem mais e por isso se fortalecem ainda mais para permanecer no poder. Então a reforma política, que na aparência tem alguma coisa boa, na prática é oligárquica, é terrível. Não é a reforma, por exemplo, que uma pessoa como eu defenderia. Mas ela não fala qual é a reforma que ela, Marina Silva, defenderia. Eu posso dizer que eu defenderia contribuições apenas de pessoas físicas com limite de um salário mínimo por ciclo eleitoral. Isso obrigaria os partidos políticos a buscarem o dinheiro da classe trabalhadora, não é? Mas, enfim. Ela foi questionada por um membro de uma organização do movimento negro se teriam negros no governo dela, e ela disse que é uma luta histórica, que sim, mas que ela quer governar com os melhores. Então é claro que ela teria um grupo diverso, mas privilegiando competência. Depois ela foi questionada por uma cientista política sobre a questão do desemprego, e aí ela falou aquele discurso neodesenvolvimentista que a gente já conhece, que é necessário voltar a crescer. Só que aí ela acrescentou um ingrediente nesse discurso neodesenvolvimentista, que é a ideia de um novo ciclo de prosperidade com a nova matriz energética, defendeu a importância da energia solar, do desenvolvimento sustentável. E aí eu concordo integralmente com Marina na importância de se pensar o desenvolvimento econômico, social, com outras matrizes energéticas, com o uso da energia solar, com o uso da energia eólica, expansão da energia hidráulica. Enfim, isso daí é uma área que eu tenho pleno acordo. Agora, ela fala que somente o crescimento, e esse discurso do crescimento ele é meio problemático, porque crescer, mesmo com algumas políticas digamos assim, sustentáveis, o crescimento ele por si só ele tende a agredir o meio ambiente, né? Quanto mais a gente produz, tem um certo nível de agressão.
Então, esse discurso do crescimento ele tem algumas fragilidades, mesmo quando se acrescenta a dimensão da sustentabilidade. Aí foi questionada sobre a falta de apoio parlamentar, como é que ela vai passar as reformas que o país precisa. Aí ela critica a troca de favores tradicional da política brasileira e defende o que ela chamou de presidencialismo de proposição, ou seja, ela vai propor e vai tentar ganhar as pessoas pelas proposições, pelas ideias. Conseguir a maioria pelo programa. Eu discordo aí dela com bastante força, do ponto de vista pragmático. Eu não acredito que esse Congresso, ou qualquer Congresso brasileiro, vai mexer em privilégios. E eu pergunto para vocês acreditam? Eu não. Eu entendo que reforma da Previdência, reforma tributária, uma reforma trabalhista que mexa com os privilégios, de verdade, só via plebiscito. Só se você botar o povo na jogada. Talvez o presidente nos primeiros 6 meses fosse capaz de fazer alguma coisa desse tipo. Mas mesmo assim, muito difícil. É muito difícil porque essas corporações têm muito poder. Normalmente, quando você leva para os tribunais, são os próprios magistrados que são os mais beneficiados pelos privilégios. Então, eles não vão legislar contra a sua categoria. Então, é uma situação muito, muito complicada. Ela defende, então, logo depois, a mudança da forma de se fazer oposição em situação. Ela não fala em maniqueísmo, mas ela, de certa forma, está dizendo evitar a excessiva polarização, evitar a ideia de que tudo da situação é ruim quando você é oposição, ou tudo da situação é maravilhoso quando você é situação. Não, existem coisas boas, coisas ruins, e é necessário uma visão mais crítica. Mas ela não entra em detalhes de política pública. É uma fala mais geral sobre como se posicionar na política. Aí ela é questionada sobre crescimento ou teto de gastos, né, pelo Sakamoto, e do portal UOL. E aí ela diz uma coisa que, enfim, é complicada também, porque olha o que ela diz. Ela diz que seria demagogia dizer que vai reduzir impostos diante das necessidades e da dívida, só que ela não fala como é que vai enfrentar a dívida. E nós não vamos aumentar a carga tributária. Então não vai reduzir, nem vai aumentar. Então vai ficar mais ou menos na mesma. Aí ela dá uma pista de que, na verdade, vai haver uma mudança de prioridades, porque ela fala de diminuir impostos ou cortar sobre a cesta básica e uma simplificação para facilitar investimentos. Ok, simplificação acho que todo mundo defende, é meio que unânime, não sei por que não fazem, né? Por que será? Deve ter alguém ganhando alguma coisa com isso aí. Porque se a classe política em geral diz que é importante fazer e não se faz, é porque tem alguém ganhando com isso. Ela fala de mexer nas prioridades, mas ela não fala, por exemplo, nós vamos fazer uma reforma tributária progressiva, né? Enfim, que foi, por exemplo, o que o Boulos e o que o Ciro Gomes deixaram mais claro, né? Então ela não... E quando questionada sobre teses de estado mínimo, estado de bem-estar, ela usa uma expressão que eu acho que é a primeira vez que eu ouvi, que ela defende o estado mobilizador. A criatividade nos termos é uma coisa interessante, né? O que ela está querendo dizer é o estado como agente importante, nem mínimo, nem total, necessário. Esse necessário, novamente, entra nesse discurso dominante dentro da política brasileira, que é o discurso neodesenvolvimentista, que defende uma presença do Estado como um agente do capitalismo nacional, promovendo o capitalismo nacional. E isso daí está nos discursos de quase todos os grandes partidos brasileiros. Há uma certa unidade desse discurso. Fala em acabar com os privilégios e lembra que o Bolsa Família representa apenas 0,5% do PIB e atinge 13 milhões de famílias, e o Bolsa Empresário 5% do PIB. Aí é uma cutucada que ela está dando no PT. Ela já tinha dado uma cutucada no PSDB por determinadas exonerações e tudo mais. E agora, desonerações, desculpe. E agora ela está dando uma cutucada no PT com a coisa do Bolsa Empresário, dizendo que houveram políticas de privilégios ao setor empresarial, tanto no PSDB quanto no PT. Aí ela está tentando se legitimar como uma candidata de esquerda em relação a esses dois partidos. Depois houve um questionamento sobre a
comunidade LGBT, que tem um assassinato de trans, eu não conhecia esse dado, trazido pelo membro da bancada, Hélio, que é um antropólogo, né? Não estou com o nome dele aqui completo, mas enfim, acho que é Hélio Menezes. E ela tem uma percepção de falta de posicionamento em relação a questões LGBT. E o que ela diz foi que todos os preconceitos devem ser combatidos e que às vezes a visão em relação a ela é preconceituosa porque ela tem fé. Sobre casamento gay, ela diz que aceita a decisão do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, aceita. E aceita também a adoção de crianças por casais gays, porque o mais importante é que as crianças tenham uma casa. Então, ela basicamente repara um pouco dos problemas que ela tem com essa comunidade, porque no passado ela já tinha dado declarações que era contra o casamento gay. Meio que, não é que ela seja a favor, mas é que, enfim, aceitou a decisão da justiça e se coloca do lado das crianças, que é uma postura humanitária, né? Depois ela é questionada mais uma vez sobre taxação. Se vai taxar a propriedade, a alíquota mais alta do imposto de renda. E aí ela é muito cautelosa. Ela diz, não, é um debate complexo, temos que fazer a reforma tributária segundo princípios, dialogar e em breve divulgar diretrizes gerais. Por que ela diz isso? Porque essa questão não está fechada no partido dela. E ela tem receio de dizer a opinião dela e depois essa ser uma opinião que seja derrotada quando tiver a convenção do partido. Então ela preferiu meio que sair pela tangente aí. O que, diante dessas circunstâncias, é até compreensível, embora não ideal, porque seria interessante saber o que ela pensa. Ela poderia dizer, olha, eu penso X, mas essa questão ainda vai ser discutida e talvez esse X não seja bem assim. Seria mais informativo para nós, né? Mas ela não quis se arriscar a fazer isso. Depois ela foi questionada sobre o fato de que vários colegas dela, colegas no sentido de políticos, né, com quem ela tentava convencer para determinadas propostas na participação dela no governo, vendiam votos. Aí ela, enfim, como ela é uma pessoa que, até onde se sabe, não tem corrupção, né, quer dizer, ela é ficha limpa, então ela fala que isso é uma atitude antirrepublicana, inaceitável e tal, meio óbvio, né? Ela depois é questionada pela cientista política Glenda sobre o papel do BNDES. Ela diz que tem um papel central de criar empregos, mudar a matriz energética. E aí ela faz uma lembrança interessante que ela diz que como tem feito a China, e é verdade, a China está passando por uma transformação fortíssima, caminhando para a energia solar. De forma muito inteligente, o governo chinês está fazendo essa transição agora para se fortalecer economicamente. E quem fizer isso antes tende a se dar bem, né? Aí ela tem uma declaração que eu fiquei na dúvida se eu ouvi errado, tenho que até checar depois de novo, que Trump estaria fazendo o dever de casa em relação à questão ambiental. Trump saiu do acordo, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, colocou nas organizações reguladoras dos Estados Unidos pessoas do lobby contrário às questões do meio ambiente, quer dizer, o posicionamento de Trump tem sido totalmente hostil às questões ambientais, então eu não sei, talvez eu tenha ouvido isso aí errado. Sobre a reforma trabalhista, ela disse que não resolveu e no afã de agradar o empresariado, esse governo, o governo Temer, não dialogou, foi prepotente, fez mais política no toma lá da cá, e precisamos de uma reforma trabalhista para se adequar às mudanças do mercado de trabalho, a nova força de trabalho, e aí depois ela comenta sobre cooperativas e ela diz uma coisa importante, que eu concordo, que não há exploração e a cooperativa são importantes porque criam autônomos. Mas falta na fala dela dizer se ela quer incentivar a expansão da produção cooperativa, não apenas na Amazônia, que era o exemplo dela, mas no setor urbano, que no mundo tem sido provado cada vez mais que a expansão do trabalho cooperativo é extremamente útil para reduzir desemprego. E era uma oportunidade que ela tinha. Chegou o assunto, né? E ela não falou. E também não entrou em detalhes de que tipo de reforma trabalhista. Ela falou de forma mais geral. O que ela fala de que que está havendo uma mudança na força de trabalho, que é necessário se adequar, isso é simplesmente uma verdade que qualquer pessoa que observando o mundo do trabalho percebe, né? Depois ela é questionada sobre os partidos e que
esse é um questionamento, na minha opinião, brilhante, né? Feito pelo Emílio. Ele diz: os partidos não têm prévias, o que é realmente uma coisa terrível, porque os caciques dos partidos normalmente decidem quem é o candidato. Os partidos normalmente são muito controlados porque têm amigos ricos, né? Então o sistema ele fortalece uma dimensão profundamente oligárquica. Então, ele está coberto de razão com essa análise e pergunta o que ela estaria disposta a fazer. E eu achei a resposta dela, assim, tem uma coisa boa, mas de resto foi meio tímida, né? Ela fala que a mudança vai vir da sociedade, mas ela faz parte da sociedade, então ela está na liderança de um partido político que é uma organização privada da sociedade, que também pode ter um papel. Né? E aí na rede ela diz: estamos fazendo candidaturas independentes, iniciativas com movimentos sociais. E defende a reforma política. O que é que eu senti falta nesse momento? Ela tinha que falar que há necessidade de mudar radicalmente o financiamento da campanha dos partidos políticos. Acabar com o fundo partidário e acabar com grandes contribuições de indivíduos ricos. E dizer: só pode contribuir pessoa física com limite de, no máximo, um salário mínimo por ciclo eleitoral. Porque isso daí vai limpar. Começa a limpar, não limpa de uma vez, de uma hora para outra, mas começa a limpar a sujeira, o mar de lama que é as relações entre partidos políticos e indivíduos muito ricos e grandes empresas nesse país, que é uma das raízes centrais, não é a única, mas é uma das raízes centrais da corrupção. Enfim, eu achei que a resposta dela não foi ruim, mas foi incompleta e insuficiente. O que ela fala sobre candidaturas independentes e outras iniciativas ligadas a movimentos sociais são importantes, mas ela não tocou na ferida. E a ferida aberta é a do financiamento de campanha, e não basta acabar com o fundo partidário, tem que mudar a modalidade de contribuição de pessoas físicas, porque do jeito que está, uma pessoa física é capaz de dar uma contribuição muito grande e basicamente continua controlando. E aí grandes empresas fazem o controle dos partidos via contribuições de pessoas físicas. Né? Enfim. Ela é questionada sobre a guerra às drogas. Aí eu tenho uma outra divergência com ela, porque ela diz que se diz contra a descriminalização. Ela é bem educada, ela fala que como é que ela diz? Que as pessoas que defendem a descriminalização têm argumentos bons e tal, e o do outro lado também tem argumentos bons, e que não devemos demonizar, o que eu concordo nesse aspecto com ela. Acho que não é uma questão que nós devemos ficar demonizando as pessoas que são adversárias políticas, que pensam diferente da gente, mas eu objetivamente discordo da posição dela. E aí ela defende plebiscito. Eu acho que nós podemos ter plebiscito sobre isso, sim, mas o mecanismo do plebiscito ele é muito mais útil, não para esse tipo de questão social, cultural, que a sociedade está dividida e que vai ser útil ter o plebiscito para ver o debate, mas vai ser necessário daqui a 5 anos fazer um novo plebiscito, porque a população muda muito em relação a perspectivas e em relação a questões culturais. Se você fizesse, por exemplo, um plebiscito sobre direitos dos homoafetivos nos Estados Unidos nos anos 90, se eu não me engano, era coisa de quase 80% da população dos Estados Unidos era contra o casamento gay. Hoje, mais de 65% é favorável. Então, com o passar do tempo, as questões culturais, as pessoas mudam muito o que é que elas pensam. E não sei se a melhor ferramenta, o momento mais importante de usar o plebiscito para esse tipo de questão. Claro que devemos usar, mas o plebiscito é muito mais útil, ele é muito mais importante para a reforma da Previdência, para a reforma tributária e para a reforma trabalhista. Porque aí você pode chamar a população para mexer nos privilégios, coisa que os políticos não vão fazer, porque eles têm ligação com esses setores, e você não pode também tentar mudar os privilégios indo para tribunal, porque muitos dos privilégios são os beneficiários, são as próprias pessoas que vão julgar e não vão julgar contra a sua própria categoria, né, como eu já tinha dito. Então, não é? Ela tem uma fala então meio esquisita, que ela diz que o governo Lula e o governo FHC funcionaram melhor por causa da liderança forte deles. Eu acho que é uma super simplificação. Sobre a Venezuela, ela fala em mediar. Ela diz que a Venezuela vive uma situação clara de autoritarismo.
que não é a democracia, e fala em ajuda do Cone Sul, uma ajuda humanitária que deve se orientar por princípios de direitos humanos e democracia. Eu concordo com ela, mas ela esqueceu de um princípio, que é o princípio da não intervenção. Então a gente deve proteger as pessoas que estão fugindo por fome e tal, tentar proteger os direitos humanos e criticar os excessos da Venezuela? Sim, mas nós devemos ter cuidado também para não querer nós decidirmos pela Venezuela qual é o caminho que a Venezuela deve seguir, porque não cabe a gente realizar essa decisão. O que nós podemos pressionar, e aí entra no princípio da democracia, é pressionar por eleições com observadores internacionais. Nós podemos até nos colocar, eu falo do Brasil, para fiscalizar esse processo. Isso é legítimo, né? Ela é então questionada sobre hidroelétricas, ela defende que tem que ser viável em todas as dimensões, ecológica, econômica, e nem sempre existe essa viabilidade. Enfim, resposta perfeita, isso aí não tem muito o que acrescentar. Sobre as Forças Armadas, ela fala que deve seguir o papel previsto na Constituição. Concordo com ela, nada de as Forças Armadas substituir a polícia tradicional, isso não tem nada a ver. Sobre a questão do negro e inserção e o racismo institucional, ela defende cota em concurso público e defende a importância da educação. Ela não entra em detalhes de como melhorar a educação. Aliás, a educação eu acho que é um ponto que nos debates e tal, Ciro Gomes vai ter muita vantagem pelo que aconteceu no Ceará, que é um estado pobre, que hoje tem a melhor educação pública do Brasil, 77 das melhores 100 escolas públicas de educação básica, 36 das melhores 100 em ensino médio. Quer dizer, eu acho que esse vai ser um ponto que Ciro Gomes vai se vangloriar bastante e vai ser difícil debater com ele em termos de dados. Enfim, ela não entrou em detalhes sobre a educação. Na questão das cotas, eu tenho um posicionamento que as cotas deveriam ser sociais. Um posicionamento mas eu entendo a luta do movimento negro, entendo a questão histórica no Brasil da escravidão, a dimensão simbólica do racismo. O racismo estrutural é uma coisa absolutamente verdadeira, não nego nada disso, apenas acho que o melhor mecanismo seria pela questão da renda, porque é o componente que mais diferencia quem tem mais chance nesse país. Porque os mais pobres, sejam eles se identifiquem como qualquer cor, eles são os que mais são prejudicados e que tem um ponto de partida mais atrás, né? E tentar dividir entre os pobres, você é pobre, mas é branco, então você não tem direito. Ou você é pobre, mas é asiático, então você não tem direito. Eu tendo a não gostar desse tipo de medida, embora eu respeite e entenda toda a luta do movimento negro, e não vou me opor a esse tipo de política já estabelecida. Eu vou apenas dizer que minha preferência seria por outra, digamos assim. E, enfim, é a minha preferência. Eu acho que seria mais justo ou melhor que fosse o critério socioeconômico. No final da entrevista, ela é questionada sobre o herói dela, diz que foi Chico Mendes. Ela dá uma excelente resposta em um dos livros de cabeceira dela, que é A Condição Humana, de Hannah Arendt. Mostra que tem lido coisas boas, Marina Silva, né? E o sonho dela é para um Brasil próspero, justo, democrático, sustentável e diverso, que é um sonho muito bonito, é um sonho que eu compartilho com ela. Para fazer uma avaliação final da entrevista de Marina, eu diria o seguinte: eu tenho divergências, acho que ela não toca nessa mais de uma hora de entrevista na questão da dívida pública e como lidar com ela, se ela é favorável à auditoria cidadã da dívida ou não, e acredito que ao não ter tocado, ela não deve ser favorável, o que é uma crítica legítima que eu tenho ao posicionamento dela, mas eu acho que ela fez o suficiente para, em um segundo turno contra um Alckmin, eu preferi ela, e em um segundo turno contra o Bolsonaro, eu preferi ela. Num segundo turno contra Ciro, pela questão da educação e pela questão da dívida pública, eu estaria pendendo para Ciro, porque Ciro, nessas duas questões, ele tem um posicionamento melhor e mais claro, além de defender uma reforma tributária progressiva, coisa que ela não entrou em detalhes e que é o que eu defendo, né? Mas fora isso, a entrevista acho que foi boa e foi de alto nível, e foi até uma das melhores entrevistas aí do Roda Viva em termos de respeito e educação e tal. Algo que nem todas as entrevistas isso foi possível.
É isso aí, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que vocês se inscrevam, dêem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração e tchau, tchau.